boa tarde. Hoje é 14 de dezembro de 2023. Estamos reunidos no Grupo de Conjuntura para o último podcast deste ano, tá? Faltam ainda 2 semanas para acabar o ano, mas a gente estamos gravando este último encontro entre nós, um pouco para fazer um balanço do ano, ver o que aconteceu, o que a gente esperava, o que foi efetivo, o que não deu certo, e será nosso último encontro. O próximo encontro, vou repetir isso depois no final, só será no começo do mês de janeiro. A gente terá nossos encontros regulares no mês de janeiro, tá? Eh, para, Estamos aqui, então, hoje com a professora Margarida. Margarida, vamos começar, então, a fazer nossa análise final, nosso balanço do ano, os números da economia brasileira. Você que comentou e debateu durante todo este ano, quais são tuas opiniões, teus pontos de vista, por favor? Bom, então eu começaria dizendo o seguinte: foi um ano de muitas surpresas, várias surpresas, né? Então eu vou começar falando um pouco da dimensão macroeconômica. Quais são as surpresas que a gente teve aí? A primeira delas é que o país vai crescer muito mais do que aquilo que os economistas projetavam lá no início do ano. A gente projetava um crescimento de 0,5, 1, 1,5 já era muito otimista, e o PIB vai fechar em torno de 3%, crescimento real. A gente sabe que esse crescimento, no último podcast, a gente falou, né? É um crescimento muito puxado pela atividade agropecuária, especialmente no primeiro semestre, e muito também baseado em estímulos fiscais, além da queda de juros, do projeto Desenrola, né? Então, é um crescimento que nós chamamos também atenção, que ele não é sustentado, porque ele está sendo liderado pelo crescimento do consumo das famílias, injeções fiscais, estímulos fiscais muito grandes, política de valorização do salário mínimo, né? O aumento do gasto com Bolsa Família, os mecanismos aí de transferência de renda também são fortemente responsáveis por esse aumento do consumo, mas o dado ruim é que houve uma queda importante dos investimentos. Então, nesse sentido, consumo crescendo, investimento caindo, isso não é sustentável no tempo. Então, chamamos atenção para esse fato, mas o fato é que nós fechamos o ano com um crescimento muito acima daquilo que a gente esperava inicialmente. O mercado de trabalho também foi uma surpresa muito positiva, né? Também já discutimos ao longo dos nossos podcasts que esse mercado de trabalho tem se mostrado muito mais resiliente, a taxa de desemprego em queda, a massa de rendimento real do salário, do rendimento obtido no trabalho crescendo, o salário médio real, derivado do trabalho, também crescendo, né? Então, num contexto de uma taxa de participação relativamente estável, então isso mostra que, na verdade, esse desempenho do mercado de trabalho tem a ver com o aumento da ocupação, sim, né? Batemos o recorde aí de 100 milhões de ocupados no Brasil, é um recorde da série histórica. Então, esse é um dado também muito positivo. Um terceiro dado, do ponto de vista macroeconômico, muitíssimo positivo, foi a queda da inflação. Ninguém esperava uma queda tão significativa da inflação. Só para a gente ter alguns números, em 2021, a gente fechou com o IPCA em 10%, em 2022, 5,8%, e esse ano a gente deve fechar o IPCA em torno de 4,5%. Notando que esse 4,5%, se confirmar ao longo, até o último mês que falta, de dezembro, se a gente fechar o ano com uma inflação de 4,5%, que é o que está esperado hoje, ela vai ficar abaixo do teto da meta, que é 4,75%, né? Depois de uma sucessão aí de estouros da meta. 2021, 2022, então esse ano nós já retornamos ao nível dentro da meta. E assim o Banco Central não vai ter que fazer uma carta explicando à sociedade por que é que ele não conseguiu a meta. A gente também, ao longo dos nossos podcasts, chamamos a atenção que essa queda da inflação está muito associada a fatores exógenos, né? Nós temos aí uma desinflação de custos enorme, a apreciação cambial, queda de preços de commodities no mercado internacional, recomposição das cadeias globais de produção pós-pandemia e uma super safra agrícola que, no caso brasileiro, acabou repercutindo em deflação de alimentos
que é um item que pesa 25% no INPC e 18% no IPCA. Então, pesa muito e contribui muito. A gente não sabe qual vai ser o contexto inflacionário do próximo ano, se a gente vai contar com tantas generosidades que a gente teve ao longo desse ano, mas o fato é que a nossa inflação cedeu muitíssimo. Claro, a atuação do Banco Central também tem uma responsabilidade importante nesse processo de desinflação. Agora eu queria chamar a atenção para outra dimensão da macroeconomia, que são as contas públicas. E aqui os resultados já não são tão bons, né? Saímos de um superávit de 1,3% do PIB em 2022 e a gente tem aí um déficit primário estimado, na melhor das hipóteses, de 1,4% do PIB. A dívida bruta pública em relação ao PIB encerrou o ano de 2022 em 72,9%, e a gente espera aí, ao final, fechar esse ano com uma dívida bruta em relação ao PIB de 75,2%, 76%. Então, a gente teve um incremento importante, sim, da nossa dívida pública em apenas um ano. E os indicadores de confiança, as condições financeiras macroeconômicas no Brasil ficaram muito bem comportadas, né? A gente tem aí a queda do risco país, muito em linha com a queda do risco dos emergentes, um processo de apreciação cambial, também seguindo aí um contexto internacional, de uma desvalorização do dólar no maior período do ano. Os nossos juros futuros estão estabilizados, embora em patamares muito elevados, para a gente pensar num crescimento maior da economia brasileira, né? Então, com isso, nós temos aí fatores domésticos e internacionais respondendo por esses indicadores tão bem comportados, e eu diria que os fatores internacionais são mais importantes para explicar esse comportamento tão benigno, vamos dizer assim, das condições financeiras, porque nós temos uma incerteza fiscal muito grande, né? Isso a gente também vem chamando atenção, e o maior problema do Brasil, do ponto de vista macroeconômico, está exatamente no desequilíbrio das contas públicas, é um desafio, e esses indicadores, essas condições financeiras macroeconômicas, elas não ainda responderam por esse aumento da percepção de risco fiscal. Só para a gente ter uma noção, os juros dos títulos públicos, de uma NTNB para 2050, um prazo lá na frente, está pagando quase 6%, acima da inflação, juro real. Então, é uma taxa muito alta e que condiciona taxas de juros também altas para os agentes privados que quiserem se financiar no mercado de capitais, o lançamento de uma debênture ou de um outro título privado para financiarem, as empresas financiarem os seus projetos de expansão de investimentos, ou, enfim, quitações de dívidas, etc. Então, esses são a performance macroeconômica brasileira. Quais seriam as conquistas e desafios de política econômica, né? Nós tivemos algumas conquistas importantes também. A gente aprovou o novo arcabouço fiscal, né? E aí vem a ideia de que uma regra é melhor do que a ausência de regra. Uma política fiscal discricionária no Brasil sem regras seria muito ruim, dado o quadro complicado e grave que a gente tem de contas públicas, né? Mas esse novo arcabouço fiscal ainda vai ser implementado no início do ano que vem, e a gente também tem chamado a atenção. Ele tem 3 grandes problemas. Primeiro, ele é fortemente dependente do aumento da receita. E isso é muito ruim, porque, primeiro, a receita ela é incerta. O governo não tem controle sobre isso, né? Então, isso é um primeiro fator. Segundo, o aumento da receita tributária ou receita pública em relação ao PIB, ela retira a renda privada. Então, na medida em que ela retira a renda privada, ela também diminui a possibilidade de demanda agregada privada. Produção, investimentos, consumo, né? É uma transferência de renda do setor privado para o setor público. A gente não pode esquecer esse efeito também, além do aumento da carga tributária, que por si só já é um fator de perda de competitividade, né, da indústria brasileira em particular, que ela vai competir com produtos e com países que não têm tanta carga tributária. A gente chamou muita atenção ao longo do ano que a carga tributária brasileira é a terceira maior da América Latina.
A média da América Latina está em 20% do PIB, a nossa é 33% do PIB. Então, isso já é um fator desafiador para a indústria brasileira. O segundo problema do arcabouço, né, é que nós temos aí um problema de gasto, né? Os gastos obrigatórios, os gastos indexados, têm que ser acomodados num crescimento máximo do gasto primário em termos reais de 2,5%. E a gente já mostrou algumas simulações, já falamos sobre isso. Isso não dá conta de todo um crescimento de gasto primário obrigatório indexado dentro de 2,5%, e principalmente tendo em conta uma política de valorização do salário mínimo e o envelhecimento da população brasileira. Na época que a gente discutiu essa questão, a gente centrou muito a nossa discussão em dois grandes gastos, INSS mais benefício da prestação continuada. Esses dois grandes gastos respondem por 50% da despesa primária. E aí nós temos a política de valorização do salário mínimo e o envelhecimento da população brasileira, que por si só já gera um incremento de gastos por conta dessas duas despesas de mais de 2%. Então, se o gasto primário só pode crescer 2,5% no máximo, as outras despesas têm que ser comprimidas. Só que outras despesas também têm indexação em relação ao salário mínimo, por exemplo, o abono salarial, o seguro-desemprego, os gastos com educação e saúde, que são constitucionais, né? O investimento que tem piso. Então, nós temos aí uma inconsistência intrínseca no arcabouço fiscal, que talvez fosse o maior problema que a gente tem nele, né? O maior foco de incerteza. E um terceiro problema do arcabouço é que ele não garante uma estabilidade da dívida pública em relação ao PIB no horizonte de 10 anos. Independentemente do cenário que se traça, em vários cenários, em nenhum deles, inclusive no cenário do Ministério da Fazenda, essa dívida pública em relação ao PIB vai estabilizar nesse horizonte de 10 anos. Bom, mas fizemos uma regra, temos uma regra. O segundo, a segunda conquista, e é muito positiva que a gente teve, foi a manutenção da meta de inflação em 3%. A gente mudou a regra, que agora o Banco Central não tem que perseguir a inflação meta no ano calendário, mas num período à frente que ainda não está regulamentado nem definido, mas a gente manteve a meta de inflação em 3%, que é mais ou menos compatível com a média de metas de inflação no mundo. A gente não poderia ter uma meta de inflação muito mais alta, porque isso descola o Brasil da inflação internacional. A gente tem que convergir para os padrões internacionais de inflação por razões de competitividade, inclusive, né? Se os preços aqui sobem mais do que lá, o nosso produto está perdendo competitividade a cada instante. Uma outra conquista que ainda não está definida completamente foi a aprovação da reforma tributária. Ela agora está na Câmara de novo, né? Ela vai ter que ser votada de novo na Câmara, porque trata-se de uma PEC, e o Senado fez modificações em relação àquilo que a Câmara tinha enviado para o Senado. Essa é uma conquista importante, nós levamos aí mais de 30 anos tentando uma reforma tributária e, finalmente, temos uma reforma tributária. O lado ruim dessa reforma é que ela tem muitas exceções, inclusive a Câmara está se manifestando em relação a isso. Ela tem muitas exceções, o que significa dizer que quem pagar vai pagar mais IVA, né? Mas, de qualquer maneira, é um avanço em termos de produtividade, de alocação de recursos na economia. Então, isso vai contribuir para o aumento da produtividade da economia brasileira. A gente vai acabar com a acumulatividade fiscal, a gente vai acabar com a guerra fiscal, que era uma fonte enorme de alocação ineficiente de recursos. A empresa tendia a se implantar num estado que, eventualmente, não era a melhor opção, a produzir determinado produto que não era a melhor opção do ponto de vista da eficiência alocativa, simplesmente por um benefício tributário. Então, isso também é uma conquista para a nossa economia. Pontos ainda que estão a discutir, que são pontos importantes. Hoje está no STF uma eventual mudança na lei das estatais. Isso pode ter um impacto muito grande, né, em termos de governança das estatais. Nós aprovamos uma lei das estatais em 2017, na esteira da Lava Jato, onde a nomeação dos altos cargos para as estatais, ela deveria ter critérios técnicos e colocava uma blindagem no sentido de que políticos
não poderiam ocupar cargos desde que tivessem exercido seu cargo político, a sua atividade política, num período prévio de tanto. E o STF está fazendo mudanças em relação a isso, ainda não está votado, então isso é uma fonte de incerteza, principalmente considerando aí a Petrobras, que é a grande empresa estatal e que tem uma dimensão grande na economia brasileira e que tudo que acontece ali tem um impacto muito grande para a nossa economia, né? Por último, uma fonte de um desafio que a gente tem pela frente que a gente ainda não mexeu. É o desafio da produtividade, né? Nós vemos aqui ao longo também do ano, comentando, que o Brasil tem crescido muito menos que a média mundial, que nos últimos 40 anos o nosso PIB cresceu em média 2% ao ano, né? E isso está muito abaixo da média dos emergentes, inclusive também da média mundial. E esse é um desafio que nos coloca numa outra agenda, a agenda da produtividade, a agenda do crescimento. E essa agenda, no fundo, tem um foco que é as condições de oferta. Melhorar as condições de oferta no Brasil, melhorar as condições de produção no Brasil, reduzir o custo do Brasil. Essa é uma agenda longa, de médio e longo prazo, que nos obriga a determinadas questões que são mais microeconômicas, né? Então, por exemplo, toda a questão da educação no Brasil, a produtividade da mão de obra, né? Passa pela educação. Uma maior abertura da economia, em que setores? Com o objetivo de fazer com que as empresas brasileiras tenham mais acesso aos mercados internacionais, possam trocar mais, tenham mais acesso à tecnologia que já foi gerada e implementada em países mais avançados, investimentos em infraestrutura, né? E privatizações, a discussão também, né, de qual é o papel do Estado na economia, como produtor. Faz sentido o Estado produzir equipamentos elétricos, por exemplo? É uma discussão, né? E programas de concessão também. Então, na verdade, a gente tem aí um terreno grande a explorar para, no fundo, né, aumentar a capacidade produtiva da economia e, portanto, melhorar, né, aumentar o crescimento sustentado e fazer um pouco diferente do que a gente fez nos últimos 40 anos. Quer dizer, realizar um PIB maior, ter um crescimento sustentado no tempo, mas de maior porte, porque um crescimento maior traz inúmeros benefícios para todos, inclusive uma redistribuição de renda, né? Então, esses são os nossos desafios, esse é o balanço do ano. A gente tem aí um ano pela frente, 2024, né? Onde a gente já discutiu um pouquinho o que pode acontecer e tal. Tem algumas incertezas, tem algumas coisas boas, mas isso a gente vai deixar aí para ao longo do ano de 2024, a gente vai trazendo aí as notícias mais relevantes da economia. Lixa, agora a bola está com você. Tá, obrigado, Margarida. Você fez um balanço tão amplo, tão competente, tá? Eu só vou fazer alguns pequenos comentários adicionais, tá? Entre as boas notícias que a Margarida colocou, eu acho que no ponto de inflação, um comentário adicional é que ainda as expectativas de médio prazo, digamos, expectativas de inflação para 2024, 2025, não estão totalmente ancoradas, não? Ainda no modelo do Banco Central, quando é rodado, a inflação esperada para 2024 e 2025 está um pouquinho acima de 3%. Tá? Então, mais um trabalho que o Banco Central tem ainda que desenvolver, não? Ainda, Margarida destacou o papel da política monetária este ano, mas era esse ponto que eu queria destacar. Em relação ao mercado de trabalho, que a Margarida comentou, uma pergunta, quanto que é a taxa de desemprego que mantém a inflação estável? Tá? Quanto o pessoal em economia, os macroeconomistas, a sigla em inglês é Nairu, tá? Quanto que é Nairu a taxa de desemprego, tá? É 7, 8%, 8%? Será que caiu, tá? Pode ser, isso é uma coisa que a gente vai ver ainda, é bem preliminar, pode ser que essa taxa de desemprego seja um pouco menor, ou seja, que podemos ter desemprego de 7%, sem ter grandes pressões nos salários no mercado de trabalho e sobre a inflação, que é uma muito boa notícia, tá?
Margarida destacou também o excelente desempenho dos ativos financeiros, excelente não, bom desempenho, especialmente porque com a valorização do real, não, a queda da taxa de câmbio aqui, a bolsa de valores medida em dólares teve um bom desempenho, não, foram quase 20% de rentabilidade medida em dólar, tá? Tem também outro ponto para discutir aí nas condições financeiras que Margarida discutiu. Quanto que é a taxa de juros neutra? A gente pensava que estava perto de 5%, pode ter caído um pouquinho, não? Pode ser que esteja mais próxima de 4,5%. Uma pergunta também que a gente vai ver, tá? Esse tema é importante porque permitirá destacar até que ponto o Banco Central vai chegar o ano que vem na redução da taxa de juros, ou seja, qual é o ponto final, tá? Tem um tema que a gente não destacou muito e que que é o tema do saldo comercial, não? Provavelmente o saldo comercial este ano vai ser surpreendentemente alto, não muito mais alto do que a gente esperava, perto de 95 bilhões de dólares, tá? É muito explicado, bom, explicado basicamente pelo aumento das quantidades exportadas, e dentro desse tema das exportações, da quantidade exportada, o petróleo está se transformando em um tema importante, tá? O Brasil cada vez mais é um grande exportador de commodities, dentro da pauta, eu acho que da pauta exportadora já deve estar chegando acima dos 70%, deve estar chegando aos 75%, tá? Isso, o petróleo é um tema importante. Por outro lado, tem caído o preço dos importados, não? O tema que Margarida destacou sempre, que como que o setor externo ajudou a economia brasileira, não? O preço das importações também caíram. No outro lado, no lado das más notícias, ela colocou alguma, como os investimentos, não? Também já foi falado na semana passada, quando foi analisado o PIB, não? O problema da queda dos investimentos e das consequências disso. É, mas tem também o tema do arcabouço fiscal. Não, provavelmente o Brasil não tem uma política fiscal sustentável a longo prazo. Não é o tema que a gente discutiu muito este ano, especialmente Margarida destaca esse tema, tá? Mas eu gostaria também de dizer de que neste segundo semestre do ano tem se manifestado dentro das más notícias um clima mais anti-reformas. Se o começo do ano, não, no começo do governo Lula, a gente pensava que íamos ter uma reforma tributária, como falou a Margarida, não? Muito, que tornasse a economia muito mais eficiente, e agora está sendo é, acertada de má forma, não? Ou seja, estão sendo colocado um conjunto de distorções, tá? Mas também teve o saneamento, não? A reforma do saneamento, que teve também sua ida e volta, tá? E outras reformas que a gente pensava que poderiam ser desenvolvidas, como uma nova melhora na reforma trabalhista ou na reforma da Previdência, acho que já saíram totalmente do radar, tá? Então, eu acho que tem um contexto também dentro do governo de que aquele pequeno ímpeto que teve no primeiro semestre do ano pró-reformas, que são importantes para o tema da produtividade que Margarida destaca, importante, é um tema que me parece que este segundo semestre já as questões políticas estão totalmente contrárias, e a gente vai ter que esperar um próximo governo para ter um novo ímpeto nessas reformas, tá? O que não é uma boa notícia. E, por último, ontem saiu o dado de serviços, não? Que confirma um pouco a desaceleração do nível de atividade neste segundo semestre. Isso também já era mais ou menos previsto, mas, de qualquer forma, a gente sabe que o crescimento do ano que vem, 2024, vai ser menor que o crescimento deste ano, tá? Não sabemos quanto será a desaceleração, tá? Ou quanto será um pouquinho o crescimento menor, mas, de qualquer forma, tá? De qualquer forma, o cenário internacional para o ano que vem continua sendo bastante benigno, tá? Seja a decisão que ontem teve o Federal Reserve, não? Manteve a taxa de juros lá estável, mas os comentários, a comunicação dele foi muito dovish, foi muito a favor de um certo afrouxamento monetário, tá? O que estimulou o preço dos ativos financeiros, tá? Desvalorizou o dólar. Isso ajuda nos fluxos de capitais para países emergentes e ajuda também
no preço das commodities, tá? Então, devemos ter um cenário internacional ainda um pouco benigno, tá? Como a Margarida destaca, seria bom que a gente pudesse aproveitar, não? Ou seja, conseguíssemos fazer os ajustes fiscais que a Margarida tanto destaca e as reformas, tá? Por outro lado, porque a redução dos juros também deve ajudar o investimento, tá? Coisa que este ano caiu, tá? Mas podemos ter um início de pequeno ciclo de investimento, desde que essas questões fiscais destacadas por Margarida, de alguma forma, possam ser melhor tratadas. Não são temas a ver para o ano que vem, tá? Qual é o teu ponto de vista, Margarida, então, sobre isso? Não, então eu acho que é isso. Nós tivemos um ano de muitas conquistas, né? Apesar de todas essas questões que a gente está ponderando aqui, Lígia, foi um ano de muitas conquistas, né? Ele foi muito melhor no saldo final do que aquilo que a gente esperava, né? Inicialmente. Então, É, olhando pelo ponto de vista do bem-estar social, conjuntural, ou seja, só pensando 2023, é. a inflação menor, o crescimento do PIB maior, o E o nível de emprego desemprego menor, maior. então, Então, um aumento de consumo nas famílias bastante é, marcado. Então, é, é. aí tem A um sensação de sentimento bem-estar de aumentou, bem-estar não há dúvida. social É, importante, apesar de todos os problemas que a gente é, está pensando na é. continuidade, não, na dinâmica para o ano A que gente vem. sabe que isso tem fôlego curto, porque bate na dívida pública, não deve ser público, investimento tem que voltar a subir, ele está caindo, isso é muito ruim, porque isso condiciona um crescimento do PIB muito limitado ao teto da capacidade produtiva, né? Então, mas enfim, o ano é um balanço bastante favorável. Eu concordo, tá? Tivemos, nesse sentido, um bom ano. Então, a É. gente vai se despedindo de vocês por este ano. Desejamos a todos vocês um bom final do ano, umas boas festas, um bom início de 2024, tá? Um 2024 que com certeza será cheio de desafios, nós esperemos que de novas conquistas, de surpresas positivas na medida do que a gente sempre deseja, e a gente se encontra no começo de janeiro, tá? Boa, Tchau, boa, gente. Boas festas para todos. Obrigada pela atenção dispensada a nós. o Grupo Conjuntura agradece a todos Agradece. vocês. Tá? Isso. Até logo. Tchau.